Lucas, e o capítulo 17, e o versículo 11. Excelente, isso mesmo. Vamos ver? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Esse indo ele, sabemos que é Jesus. Verso 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Lê o final do 12 comigo. Os quais pararam de longe. Para aqui um instante, irmãos. Que coisa séria é isso aqui. Nós já falamos algumas vezes sobre o que era ser leproso naquela época. O leproso, de fato, ele tinha que ficar de longe. O leproso, de fato, ele não podia viver em sociedade, porque pregava-se uma ordem de que a lepra contagiaria, passaria, e então essa pessoa teria de ficar afastada da sociedade até ela ficar limpa. Parece um pouquinho dessas histórias que estamos vivendo nos dias de hoje, né, irmão? A do isolamento dessa praga que temos ouvido por aí. Então, deveria ficar isolado até que fosse confirmado que ele estava limpo. Então, já era tão característico, já era tão impregnado para o leproso essa realidade, de que quando eles viram Jesus, eles não ousaram ir para perto. Eles sabiam que havia limitação por lei de não chegar perto das pessoas. E não era um leproso só. A Bíblia diz que eram quantos, irmãos? Eram 10 leprosos. Se um já é imundo, ainda diz a tradição bíblica que eles caminhavam por onde passavam, gritando em alta voz, falando em alta voz, imundo, imundo, para que alguém ouvindo sumisse daquele caminho, para que então não fosse contaminado. Mas teve um momento em que esses 10 estavam nessa caminhada e pararam de longe. E de longe eles fizeram o que a Bíblia deixou escrito no verso 13. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Irmão, eu acho isso tão lindo. Se a lei proibia eles de andar e ficar perto, eles tiveram uma ideia. Vamos então obedecer à lei e vamos parar de longe. Né? Eles não obedeceram à lei, vamos obedecer à lei e vamos parar de longe. Mas não vamos mentir de que nós queremos Jesus. Não vamos mentir que nós precisamos da ajuda dele. O que faremos, meus outros 9 amigos? Certamente eles pensaram junto e disseram: vamos soltar os gritos. Vamos soltar a voz. Porque se nós não podemos ir a ele, a bênção dele pode vir a nós. Amém, gente? Irmão, pense em 10 homens que começaram a soltar o gogó. O verso 13, a Bíblia diz que eles levantaram a voz. Então não imagina nada educadamente não, irmão. Eles berraram porque eles não queriam perder aquela oportunidade. Jesus estava pertinho deles, mas eles não podiam se aproximar mais porque a lei proibia. Estavam impedidos pela lei. Primeira coisa que eu quero que você compreenda, que há momentos na vida que a gente se sente longe do Senhor. Há momento na vida, não sei se pelo emocional abalado, abatido, ou por algum problema de ordem pessoal, às vezes nós chegamos a pensar que Jesus está longe de nós. Chegamos a pensar que não há Deus cuidando de nós. Talvez pela circunstância momentânea, talvez por algum dissabor,
financeiro, familiar, sentimental, não sei qual. E somos tentados a pensar que ele está longe. É aquele dia que, porventura, você até vai fazer sua oração e parece que a oração não está indo. Se essa mensagem é para você, você sabe o que eu estou dizendo. Parece que a tua oração está batendo no teto e volta, o céu está negro, o céu está de bronze. Eu quero que você entenda que, mesmo que você se sinta longe, clame, porque Jesus ele vai te ouvir. Mesmo que pareça que o céu está de bronze, mesmo que pareça que o céu está dizendo, não manda oração para cá que eu não recebo mais a tua, não. Você errou, você pecou, você transgrediu, você caiu, sabe lá, essas setas malignas. Se isso está lhe acontecendo, do maligno jogar na sua mente que você não pode se aproximar de Jesus, você clame, irmão. Solta, em aspas, os berros. Mas solta sendo verdadeiro com o céu. Dizendo, Senhor, eu estou me sentindo hoje mal. Senhor, eu não gostaria de falar isso não, mas vou lhe falar a verdade. Entende o que eu estou dizendo, senhor? Não, aquela oração verdadeira, irmão. Parar de ser politicamente correto. Aquela oração que você faz, Senhor, olha, eu estou com vergonha de falar isso aqui, mas eu estou me sentindo longe do Senhor. Quando eu oro, parece até que o Senhor resolve e responde a do meu vizinho, mas a minha oração parece que o Senhor não está ouvindo mais. O salmista, a certa ocasião, chegou de orar, torna a dar-me a alegria da salvação. O salmista Davi passou por isso, irmão, pelo sentimento aparente de abandono, de afastamento do Senhor. Quem entende isso, balança a mão que estou entendendo. Mas não te cales, não fique calado, não queira aceitar, é isso aí mesmo, é a lei, eu não posso ir contra. Claro que pode, porque se for pela lei humana, nenhum de nós alcançaria o santuário de Deus. Nenhum de nós teria dignidade de entrar no Santo dos Santos, irmãos. A autoridade para entrar no Santo dos Santos era só do sumo sacerdote. Não era de todo sacerdote, era do sacerdote principal. Seria a figura, talvez, do missionário, de um bispo. Seria a figura de uma autoridade acima do sacerdócio. Era só ele que acessava representando os demais, apresentando os pedidos dos demais. Mas através desta cruz vazia, e nós mantivemos ela ainda aqui algumas semanas, através da mensagem da cruz, através de tudo que Cristo fez por nós no Calvário, nós agora temos acesso ao santuário. Amém, gente? Nós temos livre acesso ao santuário através do nome de Jesus. Posso ouvir o seu glória a Deus? Isso é lindo, irmão. Então, por regra, nós não podíamos estar perto, em razão dos nossos pecados. Bem profetizou Isaías que as nossas iniquidades fazem divisão entre Deus e nós. A Bíblia diz que levanta como uma muralha, a ponto da gente não poder se aproximar de Deus. Falando dos nossos pecados, falando dos nossos erros. Mas Jesus derrubou essa muralha. Jesus rasgou o véu do Santo dos Santos, abrindo, em aspas, as portas para que a gente pudesse acessá-lo. Oh, glória a Deus por isso. Então esses homens pararam de longe, mas não aceitaram ficar de longe. Você um dia pode ter ido longe demais, mas não aceite ficar longe. Eles então levantaram a voz dizendo, o que eles diziam, irmão? Olha a sensação de quem está longe. O que eles diziam? Jesus, mestre! Leia, o que eles diziam? Tem misericórdia de nós. Esse era o sentimento deles, irmãos. Estavam tão longe que eles disseram, Senhor, tenha piedade da gente. O sistema, Senhor, nos deixa longe. O nosso
a nossa doença nos deixa longe, estamos proibidos de chegar perto. Ô irmão, poderia me aventurar de falar um pouquinho mais a realidade de um leproso. Se ele tinha que viver isolado, irmão, é parecido com o que a gente está ouvindo aí agora desta praga atual. Você bem sabe, você pode ser cônjuge de alguém, se você for diagnosticado positivo ao Covid, você tem de ficar de isolamento. É ou não é? Não é essa a recomendação? Você tem de ficar isolado. Ah, mas e minhas crianças? Tem de ficar isolado. E se não obedecer, está indo contra a recomendação do Ministério da Saúde, para evitar proliferação de doenças. Há quem diga agora que até algumas crianças estão contraindo também essa praga, e que, às vezes, o corpo das crianças não responde de forma a sintomas, mas que pode estar transmitindo a outros. Que loucura, né? Que loucura, irmão. Você vê como a Bíblia é muito atual? Você vê como a Bíblia traz para nós histórias que parece que foi escrito hoje? Então, algumas regras afastavam essas pessoas. Imagine, irmão, o aniversário da mãe, o aniversário do pai, o próprio aniversário do filho. Imagine, irmão, as festividades, dia dos pais, dia das mães. E esse cidadão tinha que ficar isolado. Eu falei outro dia com alguém aqui da igreja, que quando vai visitar os avós, coloca meio que os recados no portão e ao longe acena, ô meu vô, e vira as costas. Você sabe o que eu estou dizendo, o aperto de mão já furtaram da gente há muito tempo, o abraço já furtaram no mesmo período. Entende o que eu digo, sim ou não? Olha só que real a Bíblia. Mas eles clamaram, Senhor, tenha misericórdia de nós. Estamos longe, estamos nessa situação, mas, Senhor, nós não vamos morrer longe. Estamos, erramos, ou transgredimos, ou qualquer coisa do tipo, sim, mas queremos consertar e queremos nos aproximar. Amém, gente? Aí, o verso 14 diz o seguinte: e ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Indo eles, ficaram limpos. Então, quando é que a limpeza de fato aconteceu, irmão? Quando eles foram. Quando eles caminharam. Quando eles obedeceram. Sabe que algumas vitórias em Deus vêm quando você estiver indo. Entende ou não? As vitórias virão quando você estiver obedecendo. Não é para você dizer, não, pastor, vou obedecer, viu? Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser dizimista. Ah, irmão, para de conversa fiada, mentiroso do inferno. Perdão o palavreado. Se a pessoa não dizima, irmão, quando a renda é menor, você acha que ela vai ser fiel quando receber uma bolada? Entende ou não? Mentira. Então, a bênção veio quando, irmão? Quando ele foi, quando ele obedeceu. Ele ainda não estava limpo, mas Deus falou, vá, se apresente ao sacerdote. Um deve ter olhado para o outro e falado, rapaz, mas tu ainda está imundo. Olha para mim, eu. Ih, rapaz, tu tá até verde. Tu não tá legal, não. Falei, né, mas Jesus falou que é para a gente ir lá. Será que ele já combinou com o sacerdote? Será que é o sacerdote que vai nos ajudar? Mas eles foram. Diga amém? Eles foram. E à medida que eles davam passos de obediência à ordem sagrada, eles ficaram limpos, ficaram curados. Não sei se você entendeu essa primeira parte da mensagem, mas essa primeira parte da mensagem está sugerindo você obedecer,
mesmo que o milagre ainda não tenha sido visto, mesmo que a resposta os teus olhos ainda não viram, isso chama fé. É você dar passos, mesmo que a limpeza não tenha acontecido ainda, mesmo que a cura não tenha se manifestado. É você dar passos de vitória e já começar até a agradecer: Senhor, obrigado pela cura que o Senhor me deu. Obrigado pela libertação, Senhor. E quem sabe alguém orar: Senhor, obrigado porque hoje é o último dia que eu estou desempregado. Alguém ouviu um negócio desse, vai falar: pronto, além de crente, ficou doido. Mas você está dando o quê, irmão? Você está dando passos para o milagre. Amém, gente? Fique parado não, irmão. Ninguém é para ficar parado e muito menos longe. Vamos caminhar junto. A caminho do milagre, em nome de Jesus. Sem olhar de lado. Se o Senhor mandou, obedeça. Você acha que Deus faria eles perderem viagem, irmão? E eles foram. Deve ter sido fantástico. Teve um passo que um deu, que o rosto começou a clarear. Um deve ter começado a olhar para o outro: rapaz, está funcionando. Diga amém, velho? Um deve ter olhado para o outro: rapaz, vamos continuar andando, isso aqui está dando certo, está funcionando e tal. Daqui a pouco, você sabe como é a lepra? Seria como que alguém compara a hanseníase, alguém compara a feridas pelo corpo todo, e assim era. O rosto todo, o corpo todo mutilado por feridas. E aquelas feridas foram cicatrizando, e o rosto e o corpo foi limpando, à medida que eles davam passos até onde Deus mandou que eles dessem. Deus abençoava os passos deles. Vou mandar bênção. Está pronto para receber uma bênção uma hora dessa? Deus abençoe os teus passos, cristão. Deus abençoe. Eu não sei por qual caminho você está trilhando, não sei qual o desafio que você está trilhando, mas continua firme, irmão. Vai dando os passos, mesmo que sejam passos mais curtos. Eu sei que às vezes a gente é tão ansioso, que a gente quer dar passo longo, né? Eu lembro da minha meninice, e agora eu já estou quase quarentão, eu já não pratico isso tanto. Mas eu lembro da minha meninice, minhas pernas não são tão curtas, mas não compara ao nosso obreiro Paulo. Mas eu lembro, irmão, subir e descer escada, eu fazia era de 5 em 5 degraus. Um negócio assim, 2 lances, subiu. Subiu. Descer então era uma festa. Ixi, descer já saltava, era meia dúzia, e e eu não sei para que esse desespero. Graças a Deus, nunca fui vitimado de cair ou quebrar as pernas. Mas que aí depois a gente amadurece, a gente pensa: para que aquela bestagem? Para que aquela correria toda, irmão? Então é normal a gente ser um tanto ansioso de querer dar um passo, como diz o ditado, além das pernas, de forma que as pernas não alcançam. Mas biblicamente falando, eu estou aqui sendo voz de Deus. Continue a sua caminhada rumo ao seu milagre. Amém, gente? Eu vou ler mais um texto para a gente completar a noite com vitória. Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante. Então esses 10, você já conhece a história que os 10 foram curados. Você conhece a história de ingratidão, infelizmente, porque desses 10, quantos que voltaram para agradecer? Apenas um. É um fato lastimável daquela história bíblica, que serve de lição para nós hoje. Se isso for um dado matemático, então apenas 1 em cada 10 é grato pelos passos de vitória que Deus o dá. Meu Deus, que a gente não seja assim. Mas a questão da ingratidão é para um outro dia, para uma outra mensagem. Lucas capítulo 1, verso 5. Agora eu já vou lhe falar de um outro texto, mas dentro da nossa lição. O verso 5 diz:
Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado, qual é o nome do sacerdote? Zacarias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Puxa, a Bíblia elogiar o casal dessa forma, é porque era um casal nota, não vou nem dar 10, era 20. Verso 7. E não tinham filhos, porque Isabel, ela era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. De leitura dessa história basta. Irmão, essa história é fantástica. Vamos lembrar o nome do casal? Qual era o nome do marido? Zacarias. Qual era o nome de sua esposa? Isabel. A Bíblia diz que os dois eram um casal nota 20. Já lhe falei que combinamos, não dá só 10 não. A Bíblia elogia a postura desse casal. Que Deus nos dê nesta igreja assim casais tão iluminados, irmãos. Quem sabe a hora dessa a gente até abrir um departamento para os casais. A gente precisa de ter casais iluminados para abençoar outros casais. Amém, gente? É necessário. Mas um passo de cada vez, como nós já falamos lá atrás. E cada passo é um passo rumo à promessa. Amém? Rumo à vitória. Então este casal, mesmo tendo limitações, mesmo tendo áreas da vida que ainda não tinham encontrado vitória, mesmo que tinha área da vida deles que ainda não tinha alcançado vitória, eles mantiveram suas devoções a Deus. Você perceba na leitura que ele, no verso 6 e no verso 8 e o 9, ele continuou no seu costume sacerdotal. Então ele não deixou de cultuar a Deus. Ele não deixou de ser sacerdote, mesmo tendo um pedido ainda não atendido. Você entende isso, irmão? Abrindo um pouquinho mais o leque. Não é porque alguma área da sua vida ainda não está do jeito que você sonhou, que você deve abandonar seu sacerdócio. Que você deve abandonar seu culto a Deus. Ah, pastor, tem uma área que eu ainda não venci. Será que eu não presto para crente? Para de conversa fiada, irmão. Não misture as coisas. Como todo mundo no planeta Terra tem alguma área que ainda está em desafio, que ainda está em batalha. Mas não é por isso que você vai abandonar seu sacerdócio, entende ou não? Não é por isso que você vai abandonar o seu culto a Deus. Uma área frágil sua não quer dizer que a palavra deixou de ser verdadeira. Não é porque você está com algum tipo de luta, talvez de ordem financeira, que você vai deixar de ler Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é porque você está enfrentando alguma barreira familiar, que você vai deixar de professar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia, ela não deixou de ser verdadeira, mesmo que você esteja enfrentando lutas. Quem entende, balança muito, que estou entendendo. Então este homem chamado Zacarias, ele manteve, lembra o que falamos lá atrás? A cada passo era o caminho do milagre. É ou não é? Ele não tinha ainda a alegria de ser pai, sua esposa, portanto, não tinha ainda a alegria de ser mãe, mas ele continuou dando os passos de vitória, continuando sendo um sacerdote do Senhor. Amém, gente?
O complemento da leitura é fantástico. A Bíblia diz que Deus deu a graça e esse casal deu à luz a um menino. Qual era o nome do menino? João. O João que veio se tornar um homem iluminadíssimo, um homem que preparou o caminho para o Messias. O João que nós também chamamos de João Batista, um grande homem de Deus. Você imagina se esse casal parasse de dar os passos? Você entende por que eu lhe trouxe esse texto? A gente serve a Deus, mas tem uma área da nossa vida que ainda não foi. Mulher, sabe no negócio? Eu vou parar de ser sacerdote. Aí a mulher vai ver, eu queria muito ser mãe, não fui ainda. Não. Não caia nessa tentação. Continue caminhando. Vira aí para o irmão, diga, continua, irmão, continua. E vai. E teve um dia que eles deram um passo, que a Bíblia diz que destravou a madre da esposa desse nosso irmão Zacarias, e ela que era estéril, mesmo em avançada idade, parece a história do Abraão e Sara, ela concebeu a um menino. Diga amém, gente. Fecha a Bíblia, olhe adiante, poderia ler tanto mais. Então a palavra de ordem hoje seria, não pare, continue, não pare, continue. A palavra de ordem é essa, não pare. Mesmo que pareça que a coisa ainda não está acontecendo, mesmo que pareça que a resposta ainda não veio, não pare, continua, irmão, continua, irmã. Deus está te vendo. E a equipe de Deus está trabalhando, diga graças a Deus, está trabalhando, irmão, não para não, crente. É para prosseguir, que a vitória está um passo. Amém, gente? Está um passo. Continue amando, continue perdoando, continue cultuando, continue orando, continue crendo, continue respeitando, continue sendo fiel, continue sendo um bom cristão. A palavra de ordem, então, hoje é continue, não pare. Amém? Coloca de pé por um instante, quero orar por você, quero pedir a Deus por você. O Senhor é bom, irmão, o Senhor é bom. O Senhor é bom.